A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase de uma operação que investiga um grupo criminoso especializado no envio de mulheres brasileiras para a exploração sexual na Bélgica. As vítimas eram enviadas ao país europeu com a promessa de uma vida melhor, mas ao chegar tinham os passaportes retidos e eram obrigadas à prostituição. O repórter Rafael Ávila traz os detalhes, vamos ver. A Polícia Federal realizou na manhã desta terça-feira a segunda fase da Operação Perfídia. O objetivo é desmantelar um grupo criminoso que realizava o tráfico internacional de mulheres brasileiras, que eram levadas para exploração sexual na Bélgica. Nesta etapa, os agentes da Polícia Federal cumpriram 4 mandados de busca e apreensão autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal de Mato Grosso, nas cidades de Uberlândia, em Minas Gerais, e de Rio Verde e Goiânia, em Goiás. Esses locais eram ligados a um segundo núcleo da quadrilha, que foi descoberto após as provas serem analisadas e obtidas também na primeira fase da operação, que aconteceu em agosto de 2024. Diferente dos aliciadores investigados na primeira fase, este núcleo funcionava da seguinte forma: as mulheres eram aliciadas no Brasil com oportunidades de emprego ou outras oportunidades de uma vida nova no velho continente, mas ao chegarem na Bélgica, os seus passaportes eram retidos e elas eram obrigadas então a se prostituírem. Elas eram fotografadas, os seus perfis eram colocados em um site de prostituição chamado Quartier Rouge e os anúncios desses sites continham um link que dava para o WhatsApp. Quem recebia os contatos nesse WhatsApp eram o que eles chamavam dentro desse grupo de telefonistas. Eles ficam aqui no Brasil e eles intermediavam o encontro, negociavam todo esse encontro, repassavam as instruções para os clientes e mantinham todo o controle da exploração sexual. Todo o processo acontecia sob fortes ameaças e também restrições a essas mulheres, caracterizando o crime de tráfico humano para fins de exploração sexual. Os principais crimes investigados é o tráfico de pessoas e a associação criminosa. Agora o caso segue sendo investigado para que a Polícia Federal chegue até os responsáveis e mandantes deste grupo criminoso. Isso infelizmente sempre existiu, né? O último destino das mulheres do Brasil era a Espanha, agora mudou para a Bélgica. Normalmente esse recrutamento é feito com o que eles chamam de lover boys, né? Garotos carinhosos, amorosos, sedutores que ficam exatamente na internet para poder cooptar, seduzir essas meninas com promessa de emprego, com promessa de vida melhor, de qualidade de vida. E num país que você tem uma escassez econômica muitas vezes, né, uma pobreza imensa em alguns estados, isso é muito fácil. Essas meninas começam a enxergar possibilidades, né, de ter uma qualidade de vida melhor. E quando chegam lá, realmente aí tem os seus passaportes apreendidos, né? E acabam sendo cooptadas para a prostituição, inclusive de bordéis clandestinos na Europa, o que é muito comum, infelizmente. Na Bélgica é proibida a prostituição, né? Proibida a prostituição na Bélgica e, salvo engano, é 30 anos de cadeia, alguma coisa semelhante a isso aí, né? Mas essa clandestinidade de tráfico de mulheres existe fortemente, como você viu aí na matéria. Elas são cooptadas, inclusive, para os bordéis clandestinos, casas, né, de pessoas mesmo, de pessoas mais ricas, né, para a prática do sexo, e também para cybersex, que são unidades que são construídas em alguns países, em algumas cidades, em que você tem determinadas salas, né, com todo o cenário muito bem distribuído, em que essas meninas são colocadas ali dentro e vão trabalhar ali, né, por conta de pagamento, sem dúvida alguma, né, e parte desse pagamento fica com a organização criminosa. É altamente rentável esse tipo de tráfico de mulheres, né? Eles sabem disso, e normalmente é utilizado o tráfico de mulheres, sabe para quê? Para lavagem de dinheiro, exatamente. E lava como, professor? Com criptomoedas. São milhões de euros, milhões de dólares que são convertidos, são colocados no mercado financeiro por meio de criptomoedas, né? O que eu já disse aqui por algumas vezes, né? Inclusive com relação àquele caso que nós tivemos aqui, fazendo uma pequena comparação, aquele tombo que aquela empresa deu, né, com as pessoas que estavam se formando, lembram disso, né? Então, o sujeito desviou 1 milhão, 2 milhões de reais. Se ele pega essa grana toda, compra em criptomoeda,
Você rastrear isso é a coisa mais difícil do mundo. O cara vai para outro país, por exemplo, e tem tudo isso em código, em criptomoeda, ele compra a casa, ele compra carro, ele faz o que ele quiser na vida dele, porque o rastreamento no exterior já é difícil, quanto mais no Brasil, né? Então, infelizmente, essa ainda é uma prática muito comum. Aí, o que é que nós podemos fazer enquanto pais, enquanto família, enquanto pessoas que se preocupam com as pessoas que a gente ama? Cuidar, né? Cuidar e realmente acompanhar essa movimentação das meninas, principalmente, na internet. Com quem ela está conversando, quais são os chats que ela participa, né? Tudo isso é muito importante e é, sem dúvida alguma, uma obrigação dos pais acompanhar e entender o que essas meninas estão fazendo e acompanhar toda essa movimentação no espaço digital. Porque para debandar para o caminho errado, tá fácil, porque realmente